Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Vamos com a nossa aula sobre indivíduo e sociedade, essa abordagem clássica da sociologia, e hoje falaremos um pouquinho, nessa primeira aula, sobre Émile Durkheim, esse filósofo e sociólogo do século XIX e do início do século XX também. Influenciou todo o século XX. Esse slide foi retirado do site da Secretaria de Estado de Pernambuco, está a referência bibliográfica aqui embaixo, é de domínio público, só fiz uma adaptação no layout dele, mas o slide foi retirado de lá. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre esse cara chamado Émile Durkheim. Durkheim, o pensamento dele predominou no século XIX e no início do século XX. Filósofo e sociólogo francês. Não vou me ater muito à biografia de Durkheim, mas de fato ao seu pensamento. Até porque o nosso tempo é escasso, é curto, é videoaula. Professor, eu não sei muito sobre a vida dele, cara, estou curioso. Dá um Google, bota lá no e-biografia, coloca no Wikipedia, alguma coisa para saber sobre a vida dele, qualquer site sobre a história da vida dele. Se você tiver interesse, curiosidade, pode pesquisar sem problema algum, e recomendo que pesquise. Mas nessa aula eu vou ter mais a teoria sociológica do autor em relação ao indivíduo e sociedade. Durkheim, filósofo francês, foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia. Por quê? Porque ele tornou ela uma cátedra, uma disciplina universitária, e ele foi o primeiro professor universitário dessa disciplina. As suas principais obras foram a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, formas elementares da vida religiosa, educação em sociologia e outras obras. Na visão de Durkheim, a gente já viu nas aulas anteriores sobre o método funcionalista, na visão de Durkheim, o indivíduo ele é produto da sociedade. Então, as relações sociais geram no indivíduo alguma coisa, elas formam um indivíduo através de instituições sociais, de regras, a escola, a família, a igreja, o Estado e etc. Então o indivíduo ele é produto da sociedade, ou seja, a sociedade precede o indivíduo, é anterior ao indivíduo. Primeiro a sociedade, depois o indivíduo. Durkheim ele definia a sociologia como ciência, rompendo com as ideias do senso comum. Então cria uma separação muito forte entre ciência e sociologia. Como que eu faço a diferenciação entre a ciência e a sociologia? O objeto da sociologia são os fatos sociais. Então, os fatos sociais são regras, hábitos, crenças que a sociedade impõe aos indivíduos. E esses fatos sociais não podem ser tratados só com mera subjetividade, como cada indivíduo tem as suas opiniões, regras, pensamentos diferentes. Não. Tem que ser tratado como coisa, estudado como coisa, dentro de um padrão de compreensão científica. Isto é, algo com existência própria, objetiva e que atua de forma coercitiva sobre os indivíduos. Essas regras, esses hábitos são impostos aos indivíduos, eles são independentes dos indivíduos. Querendo eles ou não, eles existem, esses hábitos, regras existem, os fatos sociais existem, e são esses os objetos de estudo da sociologia. A sociedade poderia ser compreendida da mesma forma que os fenômenos da natureza. A gravidade, por exemplo, ela não é um fato objetivo, ela age sobre todos, independente se você goste dela ou não. Ah, eu não gosto da gravidade, ela vai agir sobre você, independente se você gosta ou não. Se jogar uma pedra para cima, se você ficar embaixo, você vai sentir que a gravidade ela age perfeitamente, independente seja agradável ou desagradável. Os fatos sociais a mesma coisa. Eles são regras e hábitos, crenças, imposições da sociedade para com os indivíduos, e o indivíduo não escolhe isso. Ele acredita que os fatos sociais poderiam ser estudados através dos mesmos métodos científicos empregados nas ciências naturais, física, química, biologia e matemática. Isto é, havendo neutralidade. Se são fatos com o mesmo princípio da ciência da natureza, então é possível o mesmo princípio, o mesmo método, muito semelhante, estudando da mesma forma, mas ele vai criar um método próprio, que é o método sociológico. Ou, método, no caso dele, o método funcionalista. Durkheim e o fato social. Fato social são maneiras de agir, de pensar e de sentir. Características desses fatos sociais. A primeira, são objetivos, porque independe da vontade individual.
Então, não é assim, é para todo mundo igual. Ele é imposto para todo mundo, ele é objetivo. É isso aqui, pronto. Independe se você gosta ou não, se você acredita ou não. Eles existem. Além da objetividade, que é uma característica já falado anteriormente, existe a exterioridade, ou seja, eles são exteriores, eles existem e atuam sobre os indivíduos, independente da vontade ou adesão consciente desse indivíduo. Queira ele ou não, eles vão existir, eles são exteriores, vêm da sociedade para como indivíduo. Gerais, característica generalidade, o fato social ele é geral, isto é, se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na ampla maioria deles. Esses fatos sociais, essas maneiras de agir, de pensar e de sentir, socialmente falando, estão presentes em todos os indivíduos membros de uma determinada sociedade, ou na ampla maioria deles. Claro que há exceções, né? Sempre aquele que desobedece à regra, à norma, etc. Coerção. Exerce a força sobre os indivíduos, levando-os a confirmar-se as regras da sociedade em que vivem, independente da sua vontade e escolha. O grau de coerção de um fato social pode ser identificado pelas sanções sociais que ele provoca. A lei, por exemplo, não pode roubar. É um fato social. Então a lei é um fato social. Se você rouba, vai ter sanção social sobre esse fato. Mas não necessariamente tem que ter uma lei. Pode ser um hábito, um costume, alguém não gosta do que você agiu, existe um padrão na sociedade. Regras sociais, costumes, as leis já existem antes do nascimento das pessoas. São a elas impostos por mecanismos de coerção social, como a educação, o sistema educacional, a família, que é uma instituição social que também impõe essas regras, esses valores, a igreja, as instituições religiosas, o Estado e etc. Princípios essenciais para Durkheim. Consciência coletiva. O que é essa consciência coletiva? São ideias morais e normativas, ou seja, normas, leis, crenças e sentimentos comuns a uma comunidade e permanece de geração em geração. Aquela comunidade, aquela sociedade, ele não está falando isso, não existe uma sociedade internacional, que existem sociedades diferentes. Aquela sociedade específica, existem regras, normas, crenças, sentimentos, valores morais que permanecem de geração em geração. E isso é a consciência coletiva. Independe da tua vontade individual, ela vai existir. E esses padrões são disseminados e compartilhados ao longo da história das gerações, e os sujeitos vão continuando reproduzindo. Solidariedade mecânica. Fundamenta-se na adesão total do indivíduo ao grupo do qual pertence. Então, uma sociedade baseada na solidariedade mecânica, solidariedade são os laços que unem os indivíduos. Baseado na solidariedade mecânica, o indivíduo ele não destaca-se perante o grupo, ele é um membro coletivo do grupo. Um exemplo, sociedades tribais. Lá na tribo indígena X, ele é membro da tribo. Ninguém sabe, ele não tem uma especialidade lá dentro da tribo. Ele é membro da tribo, ele é parte de um coletivo. Ele está tão conectado à tribo que ele não, a sua individualidade não se destaca. Na solidariedade orgânica, ou seja, a sociedade, agora os laços que unem os indivíduos são orgânicos, existe um organismo mais complexo. Então a base dele é a cooperação entre os indivíduos e os grupos. Os indivíduos agora têm um destaque pessoal, subjetivo. Cada indivíduo tem uma função na sociedade. Exemplo, a sociedade industrial, onde cada um tem uma profissão diferente e um colabora para o outro, um contribui para a função social do outro. E todos são fundamentais. Todos são fundamentais. Para Durkheim existem duas consciências. A consciência individual, eu, ser humano, é minha própria consciência, que é o modo que eu penso, que eu me comporto, que eu compreendo as coisas, que eu interpreto a vida, ou seja, a minha personalidade. E existe uma consciência compartilhada entre os grupos, entre os membros de uma sociedade, que são as normas padronizadas de pensamento e de conduta, que ele chama de fatos sociais. Então são essas normas interiorizadas nos indivíduos, que são consciências coletivas. Então consciência individual, consciência coletiva. A individual, cada um tem a sua, logo, a minha vida se foi, minha consciência foi, minha personalidade se foi. A coletiva permanece. Para Durkheim, é o desenvolvimento da divisão do trabalho que permite a transformação da sociedade. Divisão do trabalho.
A divisão do trabalho, principalmente na Revolução Industrial, que é o período que ele está estudando, ela vai gerar uma diferença das pessoas, porque agora cada um tem uma função social diferente, tem profissões diferentes. Isso gera uma nova organização social. Então, Durkheim concebe as sociedades complexas, pós-Revolução Industrial, como grandes organismos vivos, onde os órgãos são diferentes entre si, que nesse caso corresponde à divisão do trabalho. Mas todos dependem um do outro para o bom funcionamento do ser vivo. A crescente divisão social do trabalho faz aumentar também o grau de interdependência entre os indivíduos. Olha bem, quanto mais complexo o organismo, mais os órgãos interdependem entre si. Porque surgem novos órgãos, novos sistemas. E esses novos sistemas vão ocupar espaço de um outro, talvez não existia ou era junto. Então, por exemplo, em sistema digestivo, se por acaso o estômago não trabalhar direito, o intestino não consegue trabalhar. Isso prejudica coração, prejudica pulmão, prejudica vários órgãos do organismo completo. Prejudica até o cérebro, porque vai faltar a alimentação, a digestão do alimento específico, e isso vai dando vários problemas no organismo. Então, a sociedade, cada um tem que cumprir a sua função, e isso é uma sociedade complexa na visão de Durkheim. Sociedades tradicionais, como ele chama, sociedades, em termo, entre aspas, primitivas, são sociedades tradicionais, são baseadas na solidariedade mecânica, como as sociedades tribais. Durkheim e as transformações na estrutura social. Então, quando a sociedade vai mudando do mecânico para o orgânico, implica mudanças. Os fundamentos morais vão mudando, os valores, as regras, os hábitos, as crenças vão mudando. O controle social reforça o domínio da sociedade sobre o indivíduo. De acordo com essa transformação na estrutura social, esse controle da sociedade, através das instituições, igreja, família, Estado, escola, vão reforçando esse controle da sociedade sobre os indivíduos. Mas muitas vezes, algumas instituições não cumprem a sua função social. Alguns sistemas estão doentes e levam a que ele chama mesmo de doença no tecido social, como se fosse um organismo, levam a patologia social, que é quando parte da sociedade, algumas instituições, não estão cumprindo a sua função corretamente. Ou por não ter uma lei, uma regra bem estabelecida, ou por ter regra, mas a regra não está funcionando mais, não está servindo. Isso pode levar a um caso generalizado que ele vai chamar de anomia. Então, a anomia é um estado de enfraquecimento ou ausência de leis e normas. A ausência da norma, a anomia, sem norma. Então, como não tem uma norma estabelecida, ou a lei existe, mas não funciona, logo a sociedade vai começar a se destruturar. O organismo começa a entrar numa bagunça, numa doença generalizada. Segundo Durkheim, a sociedade é análoga, comparada ao organismo, em que as partes, que são as instituições, cooperam para a manutenção desse organismo. Isso é teoria funcionalista, como já trabalhado em outras aulas. Para Durkheim, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, mas encontrar remédios para a vida social. Olha bem, não é só interpretar e compreender as regras, o fato social e como a sociedade funciona, mas é preciso também encontrar remédio para esses problemas, para essas patologias sociais. A sociedade, como todo organismo, apresentaria estados normais, onde as normas funcionam, e estados patológicos. O que significa? Estados normais, estados saudáveis, onde todo mundo está cumprindo a sua função e está tudo funcionando tranquilamente. Estados doentios é quando existem patologias sociais, algumas instituições não estão funcionando, e isso gera problema para o organismo, para a sociedade inteira. Ele também estudou o suicídio, uma das obras dele. Ele percebe que o suicídio é praticado na maioria das vezes, em virtude da desilusão do indivíduo com relação ao meio social em que ele vive. Ele caracteriza o suicídio como individualista ou egoísta, altruísta e patológico. O individualista ou o egoísta seria porque o indivíduo ele não aceita a sociedade, a vida que ele tem, as normas sociais, e é uma questão bem egoísta mesmo, por ele mesmo, ele não aceita aquilo, e não encontra um sentido para a sua própria vida, e ele abrevia a sua vida. O altruísta é quando ele sacrifica a sua vida para salvar o outro, tipo, pula na frente de um trem para salvar outra pessoa.
altruísta, pelo outro, ou pela sociedade de forma geral. Um soldado, uma guerra, sacrifica sua vida em nome da sua pátria, é um exemplo. E o patológico é quando existe uma crise generalizada na sociedade, devido à anomia, à patologia social, onde toda a estrutura social está comprometida. E aí os indivíduos perdem o sentido da sociedade, já não tem desemprego, fome, miséria, problemas sociais, as pessoas perdem o sentido de viver e vão abreviando as suas vidas. É um exemplo que aconteceu recentemente, alguns anos atrás, na Venezuela. A taxa de suicídio na Venezuela, devido à crise econômica e social que se estruturou lá, aumentou consideravelmente. Então, Durkheim, ele entende que as desigualdades sociais e todas as demais anomias são decorrentes do quê? Quais a origem dessas anomias, dessas desigualdades sociais? São decorrentes das tensões próprias da transição, da solidariedade mecânica para a orgânica. A sociedade passou de tradicional, primitiva, foi evoluindo ao longo da história, na visão dele. Ela evolui e ela foi se transformando e virou uma sociedade que está em caminho de uma solidariedade orgânica. E essa transformação, ela realmente gera tensões, gera conflitos, e isso é comum da transformação. Mas é preciso arrumar, não dá para deixar assim. Cabe à sociologia encontrar os remédios para isso. O conflito de classes expressa a realização incompleta da solidariedade orgânica na recém-desenvolvida ordem industrial. Então, aquelas brigas, conflitos no século XIX, burgueses e proletários, e greves, e o movimento de sindicalista quebrando máquinas, querendo manifestação, era tudo consequência de uma transição, de uma solidariedade a caminho da solidariedade orgânica. A normalidade são que estabiliza o funcionamento social e instituições sociais. A normalidade seria a falta de norma, ou a norma não clara, a falta de regras para o funcionamento da sociedade, a falta de uma função social para cada instituição. E essa falta de norma, essa ausência de norma, ou não aplicação das normas, são o que desestabiliza o funcionamento social e as instituições sociais. O sistema sociológico de Durkheim. A sociologia é uma ciência independente das outras ciências sociais e da filosofia. Ela é uma ciência própria, tem um objeto próprio. A realidade social é formada pelos fenômenos coletivos, que são os fatos sociais. Você não está preocupado com a ação dos indivíduos em si, mas sim com a consciência coletiva, que são os fatos sociais. A causa de cada fato social deve ser procurada entre os fenômenos sociais que o antecedem. Eu tenho que analisar o fato social. O que gerou esse fato social? Estudar o anterior, para ver, propor teses, fazer verificação e comprová-las se elas são verdadeiras ou falsas. Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos e formam uma realidade específica que exerce sobre os indivíduos um poder coercitivo. Tomar cuidado para não confundir a palavra coerção com coesão. Coesão é organização da sociedade. Coerção é imposição das regras da sociedade para os indivíduos. Então, nossa aula a gente fica por aqui. Em seguida, a gente vem com a nossa aula sobre Karl Marx e Engels.